tema de hoje é uma pergunta. Uma pergunta que a gente vai responder aqui agora. Dá para a gente responder essa pergunta aqui pela palavra? Será que dá? Se não desse, eu não faria essa pergunta. Eu deixava esse assunto de lado e partia para outro. Para onde vão os mortos? Quem é você para garantir alguma coisa nesse sentido? Eu não sou ninguém, mas a palavra é tudo. Este é um estudo específico para filhos de Deus, crentes em Cristo, que creem na Bíblia. Vamos começar por aqui agora. Se a pessoa não crê na Bíblia, aí você pode ir para tudo que for lado que você quiser, né? Para o espiritismo, para qualquer religião da face da terra que vai ensinar outra coisa diferente do que nós vamos apresentar aqui. Mas a Bíblia, não se esqueça, é o livro mais vendido do mundo há centenas de anos. Por quê? Porque a Bíblia fala de Deus. Uma das inquietações mais profundas do ser humano é exatamente essa: o que acontece quando morremos? No antigo pacto, os mortos iam para um lugar que em hebraico se chama Sheol e em grego se chama Hades. Isso está lá na Bíblia, só que não está em grego nem em espanhol, está em português. Então todo mundo que lê lá pensa que é inferno, pensa que é uma série de absurdos, e não é nada disso, tá? Uma morada temporária dos mortos, que muitos dos católicos chamam de purgatório. A missa de sétimo dia dos católicos, ela faz o quê? É uma missa para empurrar a pessoa que está no purgatório para o céu. Essa é a função da missa de sétimo dia. Que, na verdade, não existe isso. Depois da morte e ressurreição de Cristo, foi inaugurado um novo pacto que mudou completamente o destino eterno dos crentes em Cristo. Nós vamos ver isso hoje. E também vamos ver o que significa a grande nuvem de testemunhas, mencionada em Hebreus 12:1. Mas vamos lá. Vamos descobrir o que diz a Bíblia. O primeiro ponto é a condição dos mortos antes de Cristo. Condição, não era uma posição. Por que condição? Nesse texto não. Agora sim. A condição dos mortos antes de Cristo. Qual é a diferença entre condição e posição? Você sabe já, né? Posição é o que você é e não vai mudar. O que você é em posição? Salvo para sempre, eleito desde antes da fundação do mundo, perfeito em Cristo, abençoado com todas as bênçãos. Isso pode mudar? Não. Agora, condição muda. Qual é a condição? Antes de Cristo, as pessoas iam para um lugar temporário, de condição. Era um lugar dividido entre o consolo. Os justos que foram para lá foram consolados. Me dê um exemplo. Abraão, quando morreu, foi para o Sheol, ou para o Hades. Foi lá, num lugar de consolo. Mas também havia o lugar de tormento para os ímpios. Interessante isso, né? Esta parábola busca ensinar isso agora. Lucas 16:22, vocês conhecem essa parábola, tem gente que explica isso de forma errada e nós vamos explicar da forma correta. Aconteceu que morreu um mendigo, lembra da parábola do rico e Lázaro? Tem até filme, né? Novela. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Isso é uma história que não é verídica. Essa é uma história que Jesus contou para explicar uma realidade. No Hades, levantou os olhos estando em tormentos, quem? O rico, em sofrimento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então vamos lá, explicando. O mendigo foi para o céu porque era mendigo, porque era pobre? Não. O rico foi para o lugar de tormento porque era rico? Não. Lázaro não foi consolado por ser pobre, mas ele era um homem de fé. O rico não foi atormentado por ser rico, senão por ter sido um homem duro de coração.
Agora, se você houver um paralelo entre uma coisa e outra, a grande maioria das pessoas não mendigas, as pessoas simples ou humildes, tem mais facilidade de entender as coisas espirituais muitas vezes do que aqueles que têm muito recurso. Por quê? Porque os ricos deste mundo, como disse Paulo lá, se apegam às riquezas e Deus fica lá. Só vai lembrar de Deus quando está com alguma situação que nem o dinheiro dele pode resolver. Vamos ao ponto 1.1. O seio de Abraão, o que ele representa? Ele representa a fé. Quando esse texto diz que a pessoa estava no seio de Abraão, era uma forma judaica de se referir ao descanso dos justos após a morte. Abraão foi para o seio. Abraão foi para o seio dele mesmo. Quando ele foi para o Hades, né? E quando Jesus falou aqui do mendigo, ele foi para o seio de Abraão, uma forma de expressar que ele estava num lugar de descanso. Por quê? Por que seio de Abraão? Porque Abraão é chamado pai da fé. Ok? Assim que estar no seio de Abraão representava compartilhar sua fé e confiança em Deus. Então Lázaro era miserável, mas confiava em Deus. O ponto 2 diz assim: não se menciona que o rico tenha cometido crime. O rico não foi para lá, para o lugar de tormento, porque ele tinha cometido algum crime. Não. Ele simplesmente via o Lázaro na sua porta batendo para pedir esmolas e o coração dele estava endurecido. Ele era um homem de coração endurecido, não só quanto ao Lázaro, mas quanto às coisas de Deus. Aí o rico vai lá e dá uma de arrogante. Lá, no lugar de tormento, o rico mostrou quem ele era. Por quê? Porque ele chegou assim e falou: Senhor, manda a esse homem, manda a Abraão dizer que esse homem aí advirta os meus irmãos, fala para ele lá na terra e dizer para eles não virem para esse lugar de tormento, para eles crerem no Senhor. Já aconteceu isso? A pessoa está sofrendo e fala: olha, estou sofrendo muito aqui, avisa lá minha família que não é para fazer o que eu fiz. Só que Abraão respondeu: eles têm a lei e os profetas naquele tempo. E hoje você tem o quê? A graça. A pessoa está sofrendo por quê? Porque não entendeu a graça. Entenda a graça e pare de sofrer. É a mesma coisa. No ponto 3, Jesus contou essa história como uma advertência aos fariseus. Está num contexto. Essa história está num contexto bíblico que diz assim: os fariseus eram avarentos e debochavam de Jesus. Então Jesus disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Está aí o texto. Quando as pessoas do mundo aí fora, é muito comum isso, você começa a falar da graça de Deus para alguém e a pessoa diz assim: Deus não está vendo o sofrimento do mundo. Se Deus fosse Deus, se Deus fosse bom, se Deus fosse assim, Ele veria o sofrimento das pessoas no mundo. Por que Deus permite o sofrimento de muitas pessoas? Porque Deus conhece o coração das pessoas. Aquelas pessoas que os humanistas, os homens da assistência social, até das igrejas do sistema religioso, que fazem obras de caridade para todo mundo, que a intenção não é ajudar ninguém especificamente, a intenção é fazer obra de caridade para trazer aquela pessoa para dentro da igreja, né, dela. Entenda o seguinte: Deus conhece as intenções do coração de cada um. Quando Jesus estava na terra, Ele curou todo mundo? Por que não? E por que Ele olhava diante de um cego de nascença e dizia: você tem fé para? Tenho. Creio que você pode me curar. Aí Ele curava. E Jesus, quando olhava para todo mundo que estava lá, Ele via as intenções do coração. E num determinado momento Ele até curou 10 leprosos. Lembra disso?
10. Será que os 10 estavam agradecidos? Só um voltou para agradecer, os outros 9 foram viver suas vidas. É assim que acontece no mundo de hoje. Então, não é que Deus não vê o sofrimento do mundo, é que Deus sabe quem é que está sofrendo e por que está sofrendo. E nós não temos que ficar tadinho daqui, tadinho dali. Nós temos que entender que Deus conhece as intenções dos corações. Nenhuma aparência religiosa, nem uma vida cômoda garantem salvação. Nem a aparência religiosa do mendigo levou ele a ser recebido pelo seio de Abraão. Não foi aparência religiosa, ele era verdadeiramente uma pessoa que agradava a Deus e que confiava em Deus. O rico vivia uma vida cômoda. Então você olha para as pessoas que vivem uma vida cômoda, você fala, puxa, esse aí está bem, né? Maravilha, está bem? Deus é que conhece os corações. Então a gente não pode ter inveja de quem quer que seja, achando que aquela pessoa está muito bem. Ele não passa nada na vida dele. Descubra pessoas aí cheias de dinheiro que não conseguem curar o seu próprio câncer. Pessoas cheias de dinheiro que não conseguem curar uma leucemia. Por quê? Porque isso está no controle de Deus e dos anjos que trabalham a favor ou deixam para lá. Vamos ao ponto 2, então. Falamos do antigo pacto e agora vamos falar que Cristo venceu a morte. Quando Cristo venceu a morte, ele mudou o destino dos mortos. Você já leu Hebreus 2,14 umas trocentas vezes, né? Mas vamos ver o que fala agora Hebreus 2,14 com outro enfoque. Assim que porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo. Ele quem? Deus. Para destruir por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quem é o diabo? Quem continua sendo? Opositor. Adversário. Ok? Adversário. A gente tem falado que a carne é diabo. Mas não é a carne corpo. O corpo não é nada. O corpo ele vai ser levado para um lado ou para o outro. Nós temos duas naturezas. A mente carnal e a mente de Cristo. O corpo vai para o pó. O corpo ele quer conforto. E a mente carnal sabe levar o corpo para o conforto que ele quer. E muitas vezes faz isso de forma errada. Então o Espírito está aí para dizer isso aqui não, isso aqui sim. Verso 15, continuação do 14. Por que Cristo destruiu o império da morte, isto é, o diabo, e livrar a todos os que por temor da morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidão? Se Cristo não tivesse morrido na cruz, o que estaria em pé até o dia de hoje? A lei de Moisés. A lei dos mandamentos, que levava as pessoas sempre à morte. A lei levava para o lado da morte. A lei não tinha saída. Ela ou fez correto, está salvo, não fez. E quem é que fazia correto? Ninguém. Por isso que Cristo veio para fazer o correto, cumprir os 613 mandamentos. E agora vem o verso 16, que é muito importante. Porque certamente o Senhor não socorreu aos anjos sem corpos, anjos espíritos que ministram a nosso favor. Não foi esses que o Senhor socorreu, senão que socorreu a descendência de Abraão. Quem somos? Os eleitos. Foi estes que o Senhor socorreu. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele socorreu a todos nós. Ele simplesmente nos deu vida, e vida em abundância. Ele nos livrou da lei. Você já pensou hoje ainda, em pleno século 21? Nós hoje temos que aceitar a Jesus baseado na lei de Moisés? Ela estava de pé. Se Jesus não viesse para morrer e ressuscitar, nós estaríamos ainda debaixo disso. Então o que Cristo fez? Ele possibilitou que nós, seus eleitos, depois da cruz, 2000 anos, após a morte dele, fossem diretamente perante o Pai. E agora não tem mais lugar intermediário que tinha antes.
Se o sistema religioso católico vivesse naquele tempo de Moisés, ali havia um purgatório chamado Sheol ou Hades. Mas aí o que acontece agora, e vai ficar bom o negócio aqui. Cristo disse até mesmo em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, Cristo disse: eu tenho as chaves da morte e do Hades. Isto aqui é fundamental. Este texto é chave para você entender que Cristo, quando morreu e ressuscitou, o que ele fez? Ele foi lá e libertou os que estavam no Sheol ou no Hades, o mesmo lugar é o mesmo, um é em grego, outro é em hebraico, não importa. Libertou os presos que estavam lá, Abraão, Moisés, Davi, toda aquela galera dos espíritos justos, feitos perfeitos, que estavam aguardando ele morrer e ressuscitar. Ele foi lá e tirou de lá e levou à sua presença. Então onde está Abraão hoje? Na presença de Deus. Onde está Davi hoje? Diretamente na presença de Deus, em espírito, aguardando o que nós aguardamos, a grande transformação dos corpos. Nós aguardamos em corpo ainda, eles já foram naquele tempo. Por isso Efésios 4:8 diz: pelo que diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Quer dizer isso, quando Jesus morreu e ressuscitou, a mesma coisa que nós dissemos anteriormente, ele libertou os justos que estavam no Sheol. Vamos falar os nomes de novo? Faltou Moisés. Moisés era o cabeça da lei, era o apóstolo da lei. Estava lá também, porque era um justo. Levou a todos diante da presença de Deus. Isto indica que depois da cruz, que estamos hoje vivendo, os crentes que morrem não vão a lugar intermediário nenhum, abençoado, católico, amado, com todas as bênçãos, abençoado. Nada contra o catolicismo, nada a favor de você. Pense nisso aqui. Cristo, ele morreu e ressuscitou, e hoje, quando nós morremos, se isso acontecer, não há purgatório nos esperando. Não há lugar intermediário. Ou é, ou não é. Morreu o cidadão. Aí vai lá, vamos orar, vamos fazer a missa de sétimo dia. Não tem missa de sétimo dia. Para quê? Morreu, está diante do Pai ou está no pó? O filho de perdição vai para o inferno? Não, vai para o pó. O cachorrinho, quando morre, vai para onde? Tadinho dele. Para o pó. Por isso, ponto 3. Para onde então vamos mortos em Cristo hoje? Com evidências bíblicas. O ensinamento claro do Novo Testamento é que os que morrem em Cristo estão com Ele. Vamos a Paulo. 2 textos em Paulo e 2 textos em Jesus. Mais o que precisa? Nada. Filipenses 1:23. Para onde é que vamos? Olha só. Paulo disse: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Um homem que sofreu no seu apostolado. Será que Paulo sofreu quando era apóstolo? Caramba. Por isso que ele fala que viver é Cristo. Viver é Cristo, eu me entrego a este ministério. Morrer é lucro. Para não falar a palavra lucro, que dá a impressão que está sempre pensando em dinheiro, vamos dizer, o morrer é ganho. Ganho. É melhor. E como é que você diz, como é que Paulo tem certeza disso? De que morreu vai estar diretamente na presença de Cristo. Porque ele esteve lá. Além de Paulo, quem mais esteve lá e voltou? Paulo esteve lá e voltou. Ele não morreu. Ele foi arrebatado ao paraíso e ele disse que ouviu palavras inefáveis. E tem gente que pensa que isso aconteceu uma vez só. Paulo foi lá, acabou, recebeu tudo. Jesus chegou e falou: abre a cabeça aí que eu vou enfiar tudo dentro da sua cabeça. Bluf! Negativo. Paulo foi a esta chamada, esta convocação de ir na presença de Deus para ouvir as palavras inefáveis muitas vezes. Paulo foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira, quarta, quinta e não sei quantas mais.
A revelação a Paulo foi progressiva. Não foi abre a cabeça e toma tudo e vai embora. Foi parte a parte. Assim como nós. Quando nós ouvimos essa palavra pela primeira vez, para mim foi um choque anafilático. Ainda mais eu, fazendo teologia e tudo, falei, caramba, que isso, Senhor? É isso. Segura essa. Seguro. Estou aqui até hoje, 28, 30 anos. Então, 2 Coríntios 5:8. Paulo, mas confiamos e mais gostaríamos de estar ausentes no corpo, presentes no Senhor. Tem gente que tem um medo de estar ausente no corpo, que é uma coisa impressionante. A carne quer morrer? Não. Ela faz tudo errado. A carne quer tudo errado. Tudo que conduz à morte. Mas quando a pessoa está perto da morte, ela quer viver. Já pensou que é assim? O cidadão, a pessoa faz um monte de besteira na vida. Uma vez se ele se atira debaixo de um carro quando o carro está passando. Ele está chapado, está mal, está deprimido, está até querendo se matar, coisa nenhuma. Quem quer se matar, vai se mata e acabou. Ele tem a preservação da vida porque a carne traz ele para isso. Jesus, ao ladrão na cruz, o que ele disse? Lucas 23:43, esse texto é por demais conhecido. Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no purgatório. No lugar, no Sheol. Não, porque ele ia morrer. E quando ele morresse e ressuscitasse, ele ia lá no Sheol, catar todo mundo que estava lá e dizer, vem embora, pessoal, minha presença. Foi o primeiro. Que honra. Então estão todos na presença do Senhor. E João 11:25 disse Jesus também, eu sou a ressurreição e a vida, que a ressurreição traz vida. Reencarnação não traz vida. Aliás, não existe. Ressurreição traz vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque até então ele não tinha ido à cruz. Mas assim que ele morresse, ele iria trazer todos os mortos para a sua presença. E todo aquele que vive, verso 26, e crê em mim, não é aquele que vive e crer em mim. Quem aceitar a mim, não. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? O que é morrer eternamente? Tem gente que pensa que é ir para o inferno. Morrer eternamente. Quem vive eternamente, conforme estamos aprendendo aqui, estará perante o Senhor assim que sair do corpo. Não é isso que nós estamos falando aqui? Estamos provando? Sim. Então, viver eternamente é estar na presença do Senhor para sempre, onde quer que esteja, até mesmo aqui na terra, que é onde vai ser a festa. Mas não importa. Agora, o que é morrer eternamente? É estar separado desta presença do Senhor. Porque quem vai viver eternamente está permanentemente na presença do Senhor. Quem morrer eternamente estará. Qual é o castigo dele? Sofrer lá no lago de fogo? Não. Não, claro que não. Deus não é isso, gente. Deus é justo. Morrer eternamente é estar afastado da presença do Senhor, separado para sempre. Tem um provérbio que diz que não há memória para o ímpio. O que é não há memória? Existiu e foi embora. Existiu, viveu aí e foi embora. Né? Existiu, conseguiu sua aposentadoria, viveu, morreu, tchau. Acabou, não tem mais nada para ele. Inferno. Então, um dia vamos falar sobre isso, porque agora se eu entrar nesse assunto vai ser uma glória. Inferno é outra coisa. Inferno é
a ausência de Deus aqui. Conhece gente que vive no inferno? Quem está no sistema, será que está no inferno? Sem saber? Tá lá. Não, mas eu sou muito feliz aqui. Você não sabe o que é felicidade. Você não sabe o que é felicidade. Você pensa que eu estou... Não. Olha, a graça não é religião, abençoado. Eu não estou debaixo de uma religião aqui, onde eu tenho que cumprir obrigações para agradar a Deus. O Senhor se agradou de mim e me trouxe para entender isso que você está ouvindo agora. Ponto 4. Então, o que significa a grande nuvem de testemunhas? Hebreus 11, que não fala das nuvens de testemunhas, vai falar no 12. Hebreus 11 enumera a lista dos heróis da fé do Antigo Testamento. Olha que no Antigo Testamento tinha herói na fé lá. Gente pra caramba. Homens e mulheres que viveram pela fé sem ver a promessa cumprida em Cristo. Já falei alguns aqui, vamos falar de novo? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Lucas. Todos os que viveram na fé antes do antigo pacto. É uma lista enorme. Mas eles morreram e foram para onde? Para o Sheol. E quando Cristo ressuscitou, ele foi lá e falou: pessoal, agora é para cá, na minha presença. E o verso 1 do capítulo 12 então fala: portanto nós também, tendo ao nosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem são essas testemunhas? São os crentes do passado, esses todos que nós mencionamos. Quem eram os crentes do passado? O primeiro crente do passado, Abel. Olha que coisa, a Bíblia fala disso, né? Fala. Abel era crente? Era da boa semente. Está claro isso. E o Caim matou ele. E aí vem uma história bem longa entre boa semente e má semente. Caminham pelo mundo até hoje, boa semente e má semente, dentro de cada um de nós. Você sabia que nós temos a má semente aqui, que é a carne, e a boa semente, que é o teu espírito, vivendo em você? Desde Abel até os profetas que viveram pela fé, agora nos dão testemunho com seu exemplo. A grande nuvem de testemunhas são essas pessoas que dão exemplo para nós. Não é ao contrário. Não somos nós que estamos dando bom exemplo para eles, porque eles já estão lá na presença do Senhor. Eles não precisam do nosso bom exemplo. Nós é que precisamos do bom exemplo deles. Está claro isso? Dá para entender isso bem? Ok. Não significa necessariamente que essas pessoas estão observando o que nós fazemos aqui e nem nos ouvindo. Porque a carreira delas já está consumada. Então, nós aprendemos de repente alguma coisinha no passado, onde disse que nós estamos aqui ensinando a elas a graça lá. Não tem como. Porque a graça foi nos ensinada antes da fundação do mundo. E elas estavam lá para ouvir. Abel estava lá ouvindo a graça que foi ensinada para ele antes da fundação do mundo. Então, hoje, o que nós estamos aqui vivendo é aprendendo com essas testemunhas que viveram no passado, sim, através do seu depoimento de vida, nós estamos hoje usando o nosso próprio exemplo de vida. Quem perseverar até o fim, entre nós, estará na presença do Senhor também e com galardão. Aí é uma coisa que temos que aguardar para ver o que vai acontecer, porque a Bíblia não fala sobre que tipo de galardão, o que é, nada disso. Pense num estádio, sabe o que é um estádio? Pense num estádio, um dos maiores do mundo, qualquer um que você quiser, pode ser no Brasil ou fora, Maracanã, cheio de torcedores, tá? E você vê aquele estádio cheio de torcedores, que estão ali torcendo não por um time ou outro time que está lutando contra ele, não, está
nós estamos vivendo a vida dentro do estádio. E essa nuvem de testemunhas está ao nosso redor, dentro do estádio, como se fosse um público nos vendo e nos estimulando com as suas vidas e com a sua perseverança que eles viveram no passado, para a gente continuar. Vai firme aí, vai firme, segue firme. É mais ou menos isso. É uma torcida que está ao nosso redor, nos estimulando com a vida que eles tiveram no passado, que os levou a se tornarem heróis na fé. Eu declaro cada um de nós, a começar de mim, nos tornando heróis na fé. Herói para quem? Para quem está ao seu redor, para o seu familiar, para os seus amigos. Nós somos exemplos de vida hoje para as pessoas que nos cercam e que nos rodeiam. Hoje nós somos exemplos, através do exemplo que nós tivemos no passado. Hoje você olha para Moisés e diz o quê? Moisés, puxa, não entrou na terra prometida, mas Moisés foi escolhido de Deus para levar o povo até onde chegou. Dali para frente é problema dele com Deus. Assim como Abraão, Isaac, Jacó e qualquer um que você enumerar, até Sansão. Sansão deixou cortar o cabelo dele, entregou o ouro. Mas depois se arrependeu e falou: Senhor, renova as minhas forças que eu errei. Sansão. Ponto 5. É o fim agora. A ressurreição final e o destino eterno. Baseado no que nós entendemos aqui até agora, ainda que os crentes que partiram estejam hoje na presença de Cristo, eles também não ressuscitaram com seus corpos glorificados ainda, claro que não. Eles estão lá aguardando, assim como nós. A diferença é que eles estão já fora do corpo e nós estamos no corpo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa, agora nos dá a entender o quê? Aqueles que foram são os primeiros que vão ressuscitar e vir com seus corpos glorificados já. E quando eles chegarem aqui já com o corpo ressuscitado, nós seremos transformados no exato e preciso momento que isso acontecer. É algo. E aqui diz o quê? Assim estaremos sempre. Com quem? Eles estão hoje na presença do Senhor para sempre. Nós ainda não estamos para sempre com o Senhor, apesar do Espírito Santo viver em nós, porque nós estamos limitados ainda pelo corpo. Por isso que Paulo disse: eu prefiro sair do corpo e estar lá com o Senhor, porque o corpo incomoda. E o corpo de Paulo incomodou muito, mas ele aguentou até o final. E nós vamos aguentar até o final também. Você recebe isso? Claro. 1 Coríntios 15, 52. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ai, essa palavra é bonita, hein? Os mortos ressuscitarão em perfeição, sem corrupção, sem qualquer tipo de corrupção, na mente, no corpo, nada. E nós seremos transformados. E até Apocalipse de novo, 21, 14. Jerusalém, novos céus e nova terra, o destino eterno dos redimidos. Esta Jerusalém representa a igreja. É a igreja de Cristo. Novos céus e nova terra. Tem pessoas que dizem: mas a gente vai viver aqui nesta terra? Sim, só que serão novos céus e nova terra. Não é uma terra onde há pecado, não é uma terra onde há governo humano com essa baixaria toda que está acontecendo, não é uma terra onde há corrupção, não é uma terra onde há prostituição. O que vai acontecer, eu não sei, porque daqui para frente eu não posso caminhar. É a boa semente reinando. O que vai haver, aí ficam fazendo pergunta que eu não sei responder. Vai continuar tendo má semente? Não sei. Os religiosos vão estar aqui? Vão, claro. Porque a transformação vai matar todo mundo? Não, os religiosos vão estar aqui. Agora, o que vai acontecer? A gente vai pregar o evangelho aqui? Possivelmente. Pregar, precisa pregar muito, só aparecer. Já imaginou uma figura como um corpo glorificado aparecendo aqui neste momento? Um corpo glorificado aqui? Você vai dizer o quê? Você vai falar o quê? Precisa falar alguma coisa? Não. Vai ser impressionante.
uma nuvem de corpos glorificados, de pessoas do passado. Quanta gente não é isso? Quanta gente não vai ser esse grupo de pessoas? Vão ficar aqui salvando os crentes que vão dizer, pelo amor de Deus, como é que eu consigo isso? Só que a intenção do coração é Deus que sabe quem nessa história toda. Sempre temos que pensar que Deus é que sabe, Deus é que conhece, Deus é que revela. Então, finalizando, a esperança cristã não termina na morte. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui vivendo uma etapa de participação de carne e sangue. Na transformação total do ser humano, a vida eterna em um novo céu, uma nova terra. No novo pacto, então, os mortos em Cristo não vão a um lugar de espera, senão que estão com o Senhor aguardando a gloriosa ressurreição. A morte já não tem poder sobre os que estão em Cristo. Já não vamos ao Sheol, senão diretamente à sua presença. A grande nuvem de testemunhas nos recorda que é possível viver por fé e que a vitória sobre a morte já foi conquistada por Cristo. Esta verdade muda a maneira como vivemos e como enfrentamos a morte. Medo de morrer? Não. O que a carne fica é prevendo. Se eu morrer, a pessoa que eu amo, como é que ela vai ficar aqui? Isto passa pela nossa cabeça quase que diariamente, especialmente dos mais de idade. Os mais novos vão vivendo, esperando, imaginando que jamais vai acontecer nada com eles. Mas os mais idosos ficam perguntando: o que será que vai acontecer comigo? Com você, eleito do Senhor, eleita do Senhor, tudo está bem. E tudo será sempre bem. E o Senhor vai respaldar aquele que ficar até que ele vá também para encontrar com você em uma outra etapa de vida. E aí não vai entrar a questão: e aí, vai ter vida na carne lá? Não. Nós vamos saber quem é que foi lá. A parábola de Jesus falando daquele da mulher que teve vários maridos e que todos eles morreram e ela morreu depois. Aí vem os saduceus e dizem: Senhor, de quem vai ser o marido da mulher? Ela não vai ser de ninguém, eles voltam a ser como os anjos. Então nós viveremos uma vida em espírito, e o que aconteceu aqui é apagado. É outra etapa de vida muito melhor do que essa, evidentemente. É eterna. Filipenses 1:21. Fechou aí, ó. Paulo. Creem em Paulo? Creem que este é o evangelho de Cristo ressuscitado? Então Paulo disse: para mim, o viver é Cristo. Você mesmo interprete esse texto. Nós vamos sair daqui, hoje é domingo. Vamos para casa, amanhã é segunda-feira. Amanhã, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Terça-feira, o viver é Cristo e o morrer é ganho. E assim por diante. E para viver isso no dia a dia, força, palavra. É importante que você ouça a palavra. Não é a minha presença aqui que muda nada. Não é A, B ou C. É a palavra em sua mente. O dia que não tiver mais Bíblia escrita que você possa ler e a internet bugar e cair para sempre, ninguém vai tirar da sua mente a palavra. Ela viverá com você até o dia que você estiver na presença do Senhor, sem o corpo, ou até o dia da grande transformação dos nossos corpos. Abençoados e abençoadas com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais,
Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.